Bem-vindo novamente à Rádio Weber, a sua rádio cidadã. Hoje com o estudo de caso do ocorrido em Brumadinho com o engenheiro Bronzeri. É isso aí, pessoal. Boa noite. Conforme a Amélia agora anunciou, nós começaremos o nosso programa de hoje, né? Apresentando um estudo de composição de solo para a barragem de rejeitos minerais, para a gente entender o caso ocorrido em Brumadinho e por que é que esse caso ocorreu de uma maneira abrupta e por que todos os outros casos de barragem, né, estão submetidos nessa mesma ordem de coisas, tá? Essas barragens não de rejeito de minério, elas podem ser rompidas a qualquer momento, não há uma precisão, ninguém sabe quando exatamente isso pode ocorrer, tá? Esse é um caso que a gente não tem um controle. E por que o pessoal de barragem está correndo risco? Então, esse é o nosso objetivo para a gente poder apresentar, ok? Então, vamos lá. Antes de falarmos sobre isso, vamos apresentar aqui um estudo de composição de solo para a barragem de rejeito minerais, ok? A barragem de rejeito minerais, gente, conforme está aqui mostrado na figura, tá? Ela é composta por três elementos. Ar, tá? Esse ar que a gente fala aqui está subentendido os gases, tá ok? Ar, água e sólido, tá bom? Ar e gases está aqui representado nessa parte aqui amarela, tudo bem? Sólido está representado na parte escura e o líquido está aqui representado na parte azul, na figura 1, tudo bem? Bom, o solo de barragem, normalmente, ou todo solo, é formado, né, com essa fase que a gente chama sólida, tá? Formado pela parte líquida, que são os compostos liquefeitos pela água, né, do solo liquefeito pela água, e a fase gasosa, que são as formações dos gases e do ar contido exatamente nessa mistura. E essas três fases compõem normalmente o solo de barragem, ok? Então vamos falar em algumas coisas sobre limites desses solos, tá? Esses solos, ele, dependendo do teor de umidade, ele é classificado como solo que tem limite de liquidez, ou seja, ele encontra num estado plástico. O que é isso, né? Nós temos dois estados importantes no solo que nós devemos estudar aqui para entender como é que funciona o solo de barragem, tá? O solo, o estado, né, o limite desse solo, né, o que determina esses limites, isso é exatamente a quantidade de umidade que esse solo contém. Então, o que é o solo líquido, né, no limite de liquidez máxima dele, tá? É o solo que se encontra no que a gente chama de estado plástico, líquido totalmente, né? A gente diria lama, né? Praticamente, lama e possivelmente temos vários níveis dessa lama. A lama pode estar totalmente líquida, né? Ou com um pouquinho mais de consistência. Quando essa lama se encontra num estado de maior consistência, ela está no seu limite de plasticidade, que seria o barro, né? Que é moldável, você pode moldar, você pode trabalhar esse barro, tá? E tirando-se mais ainda essa umidade, né? Se você retira mais a umidade, tá? Ou por secagem continuada do solo, por evaporação, por coisa parecida, esse solo ele vai estar num estado semissólido, partindo para o limite de contração máxima da umidade, que é o LC, que é o limite de contração, transformando-se no estado sólido, né? Um solo sólido. Os limites de liquidez, que é o LL, o limite de plasticidade, que é conhecido como LP, tá? São estabelecidos justamente por um cientista sueco, para a gente poder, para que a engenharia, para que a
a engenharia de solo pudesse classificar esse solo, tá? Então, existem, inclusive, equipamentos para isso, ok? Vamos lá. Estado sólido, tá? Do solo, né? Normalmente são as rochas, onde não há variação de volume do solo, tá? Com a secagem. E o estado semissólido são aqueles que têm o torrão, né? Onde se verifica a variação de volume com a secagem. Ou seja, você pega e começa a secar a lama, por óbvio há uma contração desse solo, ok? O estado plástico, que é o barro, que é facilmente moldável, tá? Ele inclusive é utilizado até para a fabricação de cerâmica. Aí nós temos o estado líquido, que é a lama propriamente dita, que ele tem o comportamento de um fluido denso, ok? Aqui nós temos um gráfico que mostra essa situação, né? Vocês podem verificar aqui no V0 uma linha reta, né? Aonde encontra-se o estado sólido do solo. Depois vocês vão vendo que à medida que o solo vai se umedecendo, ele vai mudando o seu estado. Então ele sai com o estado semissólido, né? Nessa primeira subida de curva que vocês estão vendo aqui. Na segunda subida de curva, com mais umidade, ele sai do estado semissólido para o estado plástico, que a gente estaria dizendo que é o estado de lama, né? de barro, desculpe, onde você pode moldar, e depois ele vai para um outro estado, se você continuar umedecendo o solo, que é o estado que a gente chama de estado líquido, que é a lama propriamente dita, né? Que ele perde toda a consistência de conformação. Então você não tem como conformar esse solo, esse solo que está nesse estado líquido. Ou seja, ele começa a tomar a forma dos recipientes que contiver esse solo, tá? Se você colocar esse solo dentro de um recipiente qualquer, ele vai se comportar como um líquido newtoniano, ocupando o espaço desse recipiente, ok? Então, nós temos aqui na figura 2, tá? Partindo para a figura 3, né? Bem explicado, conforme a redução de umidade. Vocês vão ver, conforme se reduz a umidade do solo, ele vira uma rocha, ou seja, ele está em estado sólido. Semissólido, ele está em estado de torrão, né? Ou seja, terra úmida, né? Quando você pega ele no estado plástico, né? Ele está o quê? Ele está no seu LP, no seu limite, né? E esse limite de plasticidade dele é que vai transformar ele em barro. Estão vendo aqui a letra LP, ó, limite de plasticidade, ok? E quando ele sai do estado de barro, ele passa para o seu limite, né, de liquidez, ou seja, o limite de estado líquido, como a letra LL mostra aqui, ele passa ao estado de lama, ok? É o aumento de umidade. Muito bem. Em sabendo-se disso, né, nós vamos estudar um fenômeno que ocorre no solo, que foi estabelecido para estudo de solo, que é chamado fenômeno da tixotropia. O que vem a ser a tixotropia, tá? A tixotropia é uma designação que nós damos, né, para um fenômeno do qual um coloide muda a sua viscosidade. O que é coloide? Coloides são materiais em suspensão contida, né, no solo, ok? No solo semiplástico, ou seja, um solo que contém barro, que contém materiais de rejeito de minério, tá? Esses materiais, quando esse minério é lavado, todo esse barro que corre junto com o torrão, junto com as rochas que não são aproveitadas com o minério, que vão lá para a barragem de rejeito, esse material forma-se coloides, tá? Ele tem uma propriedade de um fluido não newtoniano, ou seja, aquilo que nós falamos antes, ele tem um comportamento que ele não toma a forma, né, dos reservatórios que os contém, tá? E para ficar mais fácil, nós não vamos falar sobre ruptura, sobre corte e ruptura do líquido, ok? Mas um fluido tixotrópico é um que demora, né, para alcançar uma certa viscosidade de equilíbrio, né, quando ocorre uma mudança instantânea, tá ok? No seu ritmo, né,
de cisariamento. Cisariamento é quando uma molécula de um líquido corre sobre a outra, né, superfície, se deslocando, tá? E isso é que chamamos, então, de fluido tixotrópico, tudo bem? Eu vou apresentar aqui um gráfico para a gente não se estender muito nessa parte técnica, vocês vão verificar. Aqui temos uma curva de um comportamento, vocês estão vendo duas setas, uma seta que vai e uma seta que retorna, tá? E vocês estão vendo aqui, um lado, né, da curva, a viscosidade, e no outro lado a força de cisariamento desse líquido, ok? Essa curva que está entre meio aqui, que vocês estão vendo, entre essas duas curvas, tá? Esse caso aqui é um caso tipicamente de um comportamento de um solo, tá? Tix com solo, com lamas, com rejeito, né? Rejeito de barragem, que pode sofrer a tixotropia, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre o que vem a ser a tixotropia. Eu vou passar um filme para que vocês entendam exatamente o que é esse fenômeno, ok? E esse fenômeno vai ser passado agora num filminho que eu vou passar para vocês. Tudo bem? Bom, gente, aí nós estamos vendo no vídeo, né, o que vem a ser o fenômeno da tixotropia. Está vendo que o pedreiro está colocando o concreto, né, praticamente quase que seco, né, semi-seco, né, dizemos assim, como se fosse quase que um barro, né? Agora ele está vibrando o concreto na lateral e vocês veem que ele está se liquefazendo, tá? Esse processo de liquefação que vocês estão vendo no concreto, ele é chamado de tixotropia, ok? Exatamente isso é que ocorre em processos de barragem, é um dos fenômenos que ocorre em processo de barragem, tudo bem? Então agora nós vamos ver também, tá? No estudo, né, do que nós estamos voltando de barragem, nós vamos verificar como é que esse fenômeno tem continuidade, como que isso acontece, tudo bem? Ok, gente, então agora nós vamos mostrar como que aconteceu o colapso da parede de ancoragem de fundo por efeito tixotrópico, tá? Que são as liquefação dos colóides de sílicas e óxidos das lâminas de rejeito de lavagem de minério que ocorreu na barragem de Brumadinho, ok? Da mesma maneira que ocorreu lá, ocorreu também em Mariana, mas dessa vez nós vamos colocar aqui de uma vez por todas, esclarecendo a dúvida de todos os nossos espectadores do nosso vídeo, para que possam entender o efeito dessas ocorrências. Então, pessoal, aguarde o próximo vídeo está vindo aí, com as devidas explicações. Muito obrigado, até o momento, pela atenção, e isso é muito importante para que a gente possa esclarecer de vez por toda esse problema que está ocorrendo no Brasil com os sistemas de barragem de minério. Tudo bem? Obrigado.